Olá pessoal, estamos de volta para prosseguir com o capítulo 2 de Romanos. Antes, dê uma pausa aí no vídeo e aqui na descrição embaixo, você pode encontrar já o capítulo 2 para você ler. Leia ele primeiro e depois volta, dê o play aqui no vídeo e prossiga com o comentário. Vamos lá então. O capítulo 2 de Romanos é uma parte fundamental da carta de Paulo aos Romanos, onde ele aborda a questão do julgamento de Deus e a justiça. Vejamos então o contexto geral. No capítulo 1, Paulo falou sobre a ira de Deus contra a impiedade e a injustiça dos homens. No capítulo 1, Paulo afirmou sobre a ira de Deus contra a impiedade e a injustiça dos homens, especialmente dos gentios, que conheciam a verdade sobre Deus, mas escolheram adorá-lo incorretamente ou ignoraram. Agora, em Romanos 2, Paulo se dirige principalmente aos judeus, que muitas vezes se viam como moralmente superiores aos gentios devido à sua herança e conhecimento da lei. Julgamento justos de Deus, versículos 1 a 4. Paulo começa afirmando que ninguém tem o direito de julgar os outros, pois todos são culpados de cometer os mesmos pecados. Ele adverte que aqueles que julgam os outros estão condenando a si mesmos, porque Deus julga a todos com base na verdade. Ele chama a atenção para a bondade de Deus, que deve nos levar ao arrependimento e não ao julgamento dos outros. Imparcialidade de Deus, versículos 5 até o versículo 11. Paulo explica que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, independentemente de ser judeu ou gentios. Aqueles que perseveraram em fazer o bem receberão a vida eterna, enquanto aqueles que seguem o mal receberão ira e indignação. Aqui Paulo enfatiza que Deus não faz acepção de pessoa. Ele julga todos com justiça, sem favoritismo. A lei e a consciência, versículos 12 ao versículo 16. Paulo argumenta que não é suficiente ter a lei, como os judeus, mas que é preciso obedecê-la. Aqueles que pecam sem a lei, os gentios, também serão julgados, mas por suas próprias consciências que lhes servem de lei. Deus julgará os segredos de todos através de Jesus Cristo, conforme o Evangelho. Os judeus e a lei, versículos 17 ao 24. Paulo questiona os judeus que confiam na lei e se gabam de sua relação com Deus, mas que não a cumprem de verdade. Ele destaca a hipocrisia, dizendo que, ao quebrar a lei, eles desonram a Deus e fazem com que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios. Circuncisão e o coração, versículos 25 a 29. Paulo inclui o capítulo falando sobre a circuncisão, que era um sinal externo da aliança de Deus com os judeus. Ele afirma que a verdadeira circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito Santo, e não apenas um rito físico. A verdadeira identidade do povo de Deus não é baseada em sinais externos, mas na obediência sincera a Deus. Romanos 2 é uma advertência contra a autossuficiência espiritual e a hipocrisia. Paulo ensina que todos serão julgados por Deus com base em suas obras e que tanto judeus
quanto gentios são responsáveis por viver de acordo com a verdade que receberam. A justiça de Deus é imparcial e baseada na sinceridade do coração e não em rituais ou títulos. Essa compreensão nos leva a refletir sobre nossa própria vida, evitando julgamentos precipitados e buscando uma verdadeira transformação interior pela graça de Deus. Vamos agora para uma aplicação de Romanos 2 para a igreja atual. O capítulo 2 de Romanos oferece uma reflexão profunda sobre a justiça de Deus e a maneira como ele julga a humanidade. Para a igreja atual, este capítulo serve como um poderoso lembrete de que a fé autêntica deve ser acompanhada por um coração transformado e uma vida que reflete os valores do Evangelho. Paulo adverte os crentes contra o julgamento hipócrita, ressaltando que ninguém está isento do pecado. Para a igreja de hoje, isso significa que devemos ter cuidado para não nos tornarmos críticos dos outros, especialmente se não estivermos vivendo de acordo com os padrões que impomos. Em vez de apontar os erros alheios, devemos examinar nossas próprias vidas e buscar a transformação pessoal. Em vez de apontar os erros alheios, devemos examinar nossas próprias vidas e buscar a transformação pessoal. Como Jesus ensinou, precisamos remover a trave do nosso próprio olho antes de tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Precisamos reconhecer a bondade de Deus como um chamado ao arrependimento. Paulo lembra que a bondade de Deus deve nos levar ao arrependimento. Na igreja, isso significa que devemos reconhecer a graça que recebemos e responder com um coração contrito e disposto a mudar. Em vez de tomar a paciência e a misericórdia de Deus como garantidas, devemos vê-las como oportunidades para nos voltarmos a Ele com sinceridade, abandonando os caminhos do pecado e buscando uma vida que honre a Deus. Viver com integridade e seriedade. A ênfase de Paulo sobre o julgamento imparcial de Deus desafia a igreja a viver com integridade, independentemente de quem somos ou do que sabemos. Conhecimento bíblico e participação em rituais religiosos, como o batismo ou a ceia, são importantes, mas não substitui uma vida de obediência e amor. A verdadeira fé se manifesta em ações que refletem a justiça de Deus, tanto dentro como fora da igreja. Devemos ser conhecidos não por nossas palavras, mas por nossas obras de amor e justiça. Em quarto lugar, a circuncisão do coração. Paulo fala sobre a circuncisão do coração, destacando a importância da transformação interna. Para a igreja hoje, isso nos lembra que Deus está mais interessado no estado do nosso coração do que em meras aparências externas ou tradições religiosas. Nossa adoração e serviço devem incluir de um coração verdadeiramente comprometido com Cristo. Isso significa que nossa fé deve ser genuína, marcada por humildade, compaixão e um desejo sincero de seguir a vontade de Deus. Em quinto lugar, uma fé que transforma a comunidade. Por fim, a aplicação de Romanos 2 para a igreja atual nos chama a ser uma comunidade que reflete
a justiça e o amor de Deus. Isso significa promover uma cultura de humildade, onde todos são tratados com respeito e dignidade, independentemente de suas falhas. A igreja deve ser um lugar onde a graça de Deus é vivida e compartilhada, e onde a transformação de vida é evidente em cada membro. Assim, a igreja se torna um testemunho vivo da justiça e do amor de Deus para o mundo ao seu redor. Conclusão. Em resumo, Romanos 2 nos desafia a sermos uma igreja que vive com sinceridade, integridade e amor genuíno. Que possamos buscar uma fé autêntica que transforme não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor, refletindo a justiça imparcial e a misericórdia abundante de Deus. Até o próximo capítulo, capítulo 3, quando estaremos aprendendo um pouco mais da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos.